E aí, pessoal, boa noite, tudo certo? Como é que vocês estão? Então, vamos começar aqui a monitoria da aula de triângulos 1. Essa listinha foi um pouco mais difícil, né? Que a da aula anterior, que é a parte básica da geometria. Então, vamos lá. Me deem um feedback do que vocês estão achando das aulas, das listas, ou tirem dúvidas, vamos conversar mais sobre o que está acontecendo, dúvidas de outra coisa também, como estudar, de rotina, que eu já fiz bastante disso. Bora lá então, para de enrolar. Exercícios parte 1. As medidas dos lados de um triângulo escaleno são 4, 8 e x, sendo que x pertence a z. Não sei se vocês já tiveram conjuntos, mas esse x pertence a z, z, a gente está falando dos números dos inteiros. Números inteiros é o quê? 1, 2, 3, 4 e 5, 1,5, 1,2, isso está fora de z. Vai dar um limite, né, para essas coisas aqui. Então, quais são os possíveis valores de x? Nós temos aquela condição, né, de existência dos triângulos. Para eles existirem, o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois, e o lado maior tem que ser maior que a diferença dos outros dois lados. Como a gente já tem dois lados, a gente opta por essa primeira, né, da soma. Quer dizer que o lado maior, que é o que a gente quer achar com x, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Se os nossos outros dois são 4 e 8, então x tem que ser menor que 12. 11,9. Não, porque esse z diz pra gente que a gente só quer números inteiros. Então, o primeiro número que pode ser é 11. A gente vai voltando. 11, 10, 9, 8 não. Por que não 8? Vamos voltar aqui. Lados de um triângulo escaleno. Opções de ponteiro. Não tem aqui? Sem colocar ponteiro. Enfim, triângulo escaleno é o quê? Que tem os três lados diferentes entre si. Então não poderia ser, a princípio, 8 nem 4. Hein? Continuando, 8 não. 7 vale, 6 vale, 5 vale. 4 não por dois motivos. Primeiro que eu não consigo ter um triângulo de lados 8, 4 e 4. Por quê? Porque se o lado maior for 8, ele não é menor que a soma dos outros dois, que seriam 4 e 4. Ele seria igual. Então ficaria tipo uma linha reta, né? Não daria certo isso. Você ter um lado com 8, querer colocar lados de 4, eles têm o mesmo comprimento, não fecharia. Então 4 também não. Portanto, a resposta a gente escreve desse jeito, né? A resposta x pertence, porque ele delimitou um conjunto para a gente, vocês vão ver isso, se é que já não viram, ao conjunto dos números. Conjunto dos números 5, 6, 7, 9, 10, 11. Fácil, né? 3. A figura a seguir representa um triângulo isósceles ABC. Descubra a medida da base AB. Triângulo isósceles, dois lados iguais. Se ele já cantou para a gente que a base é AB, a gente já sabe que AB é o lado diferente. Quer dizer que x mais 7 é igual a 3x menos 3. X mais 7 igual a 3x menos 3, ou seja, lado AB igual ao lado BC. A gente acha que o x é 5. Substituindo 5 no lado AB, que é 2x, o lado AB igual a 10. Questão 1, em azulzinho. AB igual a 15 e BC igual a 8 são dois lados de um triângulo ABC.
Determine entre que limites pode variar a medida do lado AC. Mais uma questão de condição de existência, né? O lado AC, que é o que ele pede, tem que atender aquelas condições, menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença deles em módulo. A gente vai lá, condições de existência. Esse módulo eu expliquei na aula. Esse módulo quer dizer a diferença absoluta, sem contar sinal. Por exemplo, menos 10 mais 2. Isso aqui seria igual a menos 8, né? A gente não consegue ter um lado de triângulo negativo, não existe uma medida negativa. Esse módulo é, a grosso modo, o que dá dentro, se for positivo, mantém. Se der negativo, a gente muda o sinal, fica positivo. Colocando os valores, né? O lado AC tem que ser maior que a diferença e menor que a soma. AC está entre 7, que é o menor lado possível, e 23, que é o maior lado possível. Esse azulzinho. AB igual a 11, BC igual a 5. São dois lados de um triângulo isósceles, ABC. Se ele é isósceles, quer dizer que ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, a gente tem duas opções de lados. A opção 12, 5, 5, que de cá a gente já vê que não existe, porque lembra daquela regra de o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois? Aqui ele está maior que a soma dos outros dois. Então, impossível de existir. E aí só sobra a alternativa que acerta o triângulo 12, 5 e 12. Que atende a regra do tem que ser menor que a soma dos outros dois. 10. Considere os triângulos de T1 a T12. Agrupe-os, triângulos congruentes, indicando o critério utilizado. Fácil também, né? Nós conseguimos agrupar os triângulos 3 com 5, pois os dois têm um lado, um ângulo e um lado iguais. 2 com 7, pelo mesmo critério, lado, ângulo e lado igual. Desculpa. E o triângulo 1 com 8, pelo critério lado, ângulo, lado, ou seja, todos eles entre si agrupados pelo critério LAU. E agora, os triângulos T6 com T10, por três lados iguais, critério LLL, o triângulo T4 com T11, pelo critério ângulo, lado, ângulo, ala, e por fim, os triângulos T9 com T12, pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto. É mais difícil de ver, mas ainda assim é bem fácil, né? Mas para fixar as regras. Questão 12. Se A igual a 100 graus e B igual a 110 graus, calcule o valor de x. Fácil, né? Se a gente tem que, nessa reta, numa reta que é a metade de um círculo, nós temos 180 graus, a gente vai achar o ângulo interno, vamos achar o ângulo interno B e fazer que todos eles somados tem que dar 180. Ou seja, o A mais o alfa, onde o alfa eu considerei como o ângulo interno do lado A. E o B mais o beta, onde o beta é o ângulo interno do A, são iguais a 180, ou seja, o alfa, que é o interno do ângulo A, 80, o beta, que é o interno do ângulo B, 70, eles mais x tem que dar 180. Fácil. E agora a gente começa a parte legal da lista. Na figura, BC igual CA igual a D igual DE. Calcule o ângulo CAD, o ângulo desse triângulozinho interno aqui, né?
Então a gente vai primeiro entender da figura. Ele falou que o lado BC é igual ao CA, que é igual ao AD, que é igual ao DE. Ou seja, nós temos de cada dois triângulos isósceles, né? O triângulo BCA é isósceles, pois tem dois lados iguais. E um triângulo isósceles de dois lados iguais tem os dois ângulos relativos à base iguais, ou seja, 40 e 40 graus. E o outro triângulo ADE também é isósceles com os mesmos valores. Ou seja, nós ficamos com um triângulo grandão, que é tudo, tendo dois ângulos determinados, dois pedacinhos desse ângulo determinados, só falta achar esse. Um triângulo ABE, que é o grande, 40 mais 40, mais BAE, que é esse ângulo aqui, igual a 180. Triângulo BAE é igual a 100, ou seja, esse ângulo todo aqui é igual a 100. Se a gente tem que duas partezinhas dele são 40 e a gente quer achar, resolvendo a equação, o ângulo que ele pediu, o ângulo CAD, que é essa partezinha do meio, vale 20 graus. 16. Em um triângulo isósceles ABC, com AB igual a C, a M é mediana. Mediana a gente vai ver na aula de hoje, daqui a pouco. Mediana, ela toca o lado oposto no ponto médio. Mas deu para ver no desenho pelos dois risquinhos que ele fez, né? Se B igual a 40 graus, determine os ângulos X e Y. De novo, vamos entender o que a gente consegue de informação com a figura. Se a M é mediana, divide esses lados em dois lados iguais, certo? Se AB igual a AC, que foi dado, ele quer saber o valor de x e y. Aqui a gente consegue ver de cara um caso de congruência de triângulos, um caso de igualdade entre dois triângulos. O triângulo ABM e o triângulo ACM são iguais entre si, pelo critério lado, ângulo, lado. Vocês concordam? Se ele deu que esses dois lados são iguais e que esse M é mediana, os dois são iguais. Se são iguais, tem os mesmos valores de ângulos. Então a gente consegue espelhar, né? Ficando com um triângulo grande, do qual a gente já tem dois lados. Ou seja, no triângulo grande nós temos, dois ângulos. Queremos achar o terceiro. O terceiro vale 2x, porque o x ele deu, que é o que ele quer. E esse triângulo, por ser igual a esse aqui, tem o mesmo ângulo. Resolvendo a equação x igual a 50. E embaixo, agora que nós temos dois dos ângulos, 40 e 50 aqui, fica fácil achar o valor de y. Y é igual a 90 graus, resolvendo a equação usando x em qualquer um desses triângulos. 19. Fuveste adaptada. Na figura adiante, AB igual a C, BX igual a BY e CZ igual a CY. Se o ângulo A mede 40 graus, determine a medida do ângulo XYZ. Esse ângulo interno aqui, né? De novo, vamos traduzir para a figura o que a gente entendeu com o texto. Nesse triângulo ABC, nós temos os lados aqui de mesma medida, aqui de mesma medida, e o AB com AC. Quer dizer, nós temos... confundi aqui, calma lá. Ponteira, borracha. Isso. O texto deu esses aqui, né? Iguais entre si. Esses valores, alfa e beta, eu inventei para achar o que ele quer aqui, né? Se ele quer esse ângulo, vou chamar de interrogação, eu inventei valores para esses. E se a gente sabe que aqui é 40 e esse triângulo inteiro grande ABC é isósceles, esses ângulos pequenos são iguais entre si.
E se esses triângulos pequenos, ZCY e XBY, são isósceles, esses ângulos internos são iguais entre si. Então, resolvendo a equação, né? Primeiro no triângulo grande, triângulo ABC, 40 foi dado, 2α foi o valor que a gente inventou para chamar os ângulos. Achamos que o valor deles é 70 graus. Agora a gente faz o mesmo processo para os triângulos isósceles pequenininhos, né? O triângulo isósceles pequenininho, no caso XBY, 70, que é o valor de alfa que a gente descobriu, mais 2β, que foi como a gente chamou os dois ângulos iguais entre si. Nós achamos que o valor de beta é 55. E agora a gente sabe que esse 2β mais o ângulo que ele quer, XYZ, por estar aí sobre a mesma reta, somam 180. Resolvendo a equação, trocando o 2β que a gente achou aqui, a gente acha que o valor do ângulo XYZ é 70 graus. 20. Calcule o ângulo X, sendo T paralela a S. Nessa figura aqui, dá para ver, né, que esses dois ângulos não são opostos pelo vértice, mas são quase. Tem esse pedacinho aqui que não deixam eles serem. E é em cima disso que a gente vai resolver. A gente consegue transportar esse 140 para cá, porque são duas retas paralelas sob uma transversal, nós podemos transportar esse ângulo. Qual é a ideia do zorro lá, né? E esse ângulo de 140, ele é oposto a esse ângulo todo aqui. E o exercício deu o valor de um pedaço dele. Então a gente acha que esse pedaço que ele não deu e a gente precisa para resolver o exercício é de 20 graus. 140 menos 120. E agora a gente tem um triângulo que soma 180 graus, sabendo o valor de dois ângulos dele, que é 20 e 90 graus aqui. Fácil, né? X igual a 70 graus. 26. FUVEST. Isso aqui é massa também. Sabendo que A igual a B, B igual a D e C igual a D, calcule X sobre Y. Esse exercício é legal que a gente vai chegar no resultado numérico não tendo número nenhum no exercício. Vamos lá então. Traduzindo o texto para a imagem. De novo. Nós temos que AB igual a BD, que é igual a DC. Certo? Agora, olhando para o triângulo ABD. Se ele tem dois lados iguais, ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem também, portanto, dois ângulos iguais. Ou seja, esse ângulo de x tem o mesmo valor de esse ângulo aqui, que também vale x. Lembra daquela regra que o valor do ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos internos? É o que a gente fez aqui. Esse ângulo externo ao vértice B é igual à soma dos dois ângulos internos, dos outros dois ângulos internos do triângulo, que é x e x, portanto, vale 2x. E se o triângulo BDC é isósceles e tem dois lados iguais, ele tem também, portanto, dois ângulos iguais. Esse lado aqui também vale 2x. E agora a gente pode olhar para o triângulo grande, né? Para o triângulo ACD, que tem também dois ângulos internos aqui e um ângulo externo. Ou seja, esses dois ângulos internos somados são iguais ao ângulo externo ao vértice D.
Aí virou uma equação, né? A gente não tem valores e nem precisa, porque o que ele perguntou no enunciado foi quanto vale x por y. Aqui a gente só passou o 3 dividindo, passou y dividindo, chegamos que a razão x por y é igual a 1/3. O que quer dizer para a gente que y é 3 vezes maior do que x. Se x fosse 2, y teria que ser 6. Exemplo, né? No retângulo a seguir, calcule o valor de alfa mais beta. E detalhe desse exercício é que ele não pediu o valor de alfa e nem o valor de beta. Ele pediu o valor da soma. Então, se a gente ficar tentando achar os valores individuais, a gente vai travar. Vamos lá. Traduzir o que a gente entendeu dessa imagem. Ele deu essa imagem e nós temos que achar a soma alfa mais beta. Como fazer isso? Um dos jeitos que eu pensei foi: vamos dar dois nomes aleatórios para esses ângulos aqui. Eu chamei de x e y, só porque já tinha alfa e beta, né? Agora, olhando para essa figura do jeito que está, a gente consegue tirar 3 equações. Primeira delas, a gente sabe que alfa mais x mais 90, quer dizer, eu estou olhando para esse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos dele é 180. Se a gente sabe que um deles é 90, a gente sabe que alfa mais x é igual a 90 graus. Faremos a mesma coisa para esse outro triângulo aqui, o ângulo que tem os ângulos beta e y. O triângulo que tem os ângulos beta e y. Beta mais y mais 90 é igual a 180, simplificando, beta mais y é igual a 90. E, por fim, nós temos um ângulo reto aqui, composto por x, 40 e y. Ou seja, x mais 40 mais y é igual a 90 graus. Porque esse ângulo aqui, né, é um ângulo reto. E tiramos a terceira equação. X mais y é igual a 50 graus. Não sei se vocês já viram, se não viram, estou falando agora e vocês verão depois. Quando você tem equações para achar incógnitas, ou seja, um sistema de equações para determinar valores de incógnitas, você precisa de pelo menos uma equação por valor desconhecido. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quiser, tenho duas incógnitas, x e y, eu preciso de duas equações diferentes. Exemplo, 2x mais y igual a 8 e, não sei, 3x mais y mais 2y igual a 10. Inventei, tá? Nem sei se existe. Mas, para determinar os valores das incógnitas, eu preciso de pelo menos uma equação diferente por incógnita. Aqui nós ficamos com duas equações para duas incógnitas diferentes. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem 4 incógnitas, x, y, alfa e beta, e só 3 equações. Mas o exercício pediu alfa mais beta, não os valores de alfa e beta. Então a gente tem que remodelar elas de modo a conseguir essa soma igual a alguma coisa. É o que a gente quer achar e é o que eu fiz. Ou seja, a gente somou essa equação, a equação 1, com a equação 2. Só organizei desse jeito para ficar mais fácil, né? E trocamos os valores de x mais y, que a gente já sabia, pelo valor numérico
e somamos também os resultados, né? Assim que você resolve um sistema de equações, ficando com alfa mais beta igual a 130 graus. E tá bom isso, não tem que encaixar cada um não. Parte 2. Na figura a seguir, as medidas são dadas em centímetros. Sabendo que m paralelo a n paralelo a t, determine o valor de x. Fizemos igualzinho a isso em aula, né? Em exemplo de aula. Então, de cara, esse valor sobre esse é igual a esse sobre esse, ou esse sobre esse é igual a esse sobre esse. E se esses são iguais, a gente já pode, de cara, igualar esses e ficamos com uma equação para uma incógnita, que é x. Aqui eu optei por fazer 18 sobre o lado oposto a ele, 18 sobre o lado oposto a ele. Ficamos com a seguinte equação, resolvendo ela, x igual a 9. 2. Uma reta paralela ao lado BC em um triângulo ABC determina sobre o lado AB segmentos de 3 e 12 centímetros. Calcule as medidas dos segmentos que essa reta determina sobre o lado AC de medida 10 centímetros. A primeira coisa que a gente faz é desenhar o texto. Desenhando, traçamos uma reta, vou chamar aqui de R, paralela ao lado BC, determinando sobre o lado A valores de 12 e 3 centímetros e valores sobre o lado AC, que é o que a gente quer achar, que eu chamei de x e de y. Eu fiz uma reta imaginária no ponto A para dar aquela ideia do teorema de Tales, né? De serem várias paralelas, essa, sei lá, S paralela a R, paralela ao lado BC, cortadas por duas transversais. Mas você pode de cara, né? Só para facilitar a visualização. Então, primeiro, 12 sobre x, o lado oposto a ele, ou poderia ter feito 12 sobre 3, 12 sobre x igual a 3 sobre y. Conseguimos uma equação. E ele deu também no texto que esse lado AC valia 10. Temos a segunda equação, duas equações, duas incógnitas, resolução de sistema y igual a 2, x igual a 8. O FMG, na época que o FMG ainda fazia o vestibular próprio. Na figura abaixo, os segmentos AD e BC são paralelos. AD igual a 8, AB igual a 3 e BC igual a 7. Sendo o ponto P o ponto de intersecção das retas AB e DC, a medida do segmento PB é... Aqui, eu acho que o jeito mais fácil de fazer é por lógica do que por formulazinha, né, de teorema de Tales. Ou seja, traduzindo o texto. Enquanto, imaginando que essa reta AB seja um eixo de um plano. Aí. A cada unidade que a reta DC desce em relação ao eixo, nós andamos 3 unidades no eixo x, né? Aqui sendo o eixo x, aqui o eixo y. Vocês com certeza já viram o plano cartesiano. Ou seja, cada unidade que a reta desce no eixo y, ela anda 3 unidades no eixo x. Ou seja, a intersecção das retas, que seria o ponto P, vai se dar depois dela ter descido 7 unidades. E ao descer 7 unidades, ela anda 7 vezes 3 unidades
no eixo x. Portanto, nosso resultado é que a intersecção no ponto P se dará na medida BP de 21 centímetros. Ou você poderia fazer usando a fórmula com a base, né? Você teria essas retas paralelas, essa aqui, e você imaginaria essa reta aqui e faria do triângulo pequeno, no caso pequeno seria o triângulo PCB, com o triângulo PDA. E faria do mesmo modo que a gente já resolveu outros exercícios. Eu só achei que assim ficaria de cara, né? Você poderia mesmo sem desenhar. Pô, ele desceu uma unidade em Y e andou 3 aqui, até ele descer no ponto 0, ele vai ter andado 7 vezes o tanto que ele anda de carro. Resposta alternativa D, né? 21. 6. Ache os 3 lados de um triângulo ABC, no qual CD é a bissetriz interna relativa ao ângulo C, sabendo que AC, BC, AD e DB têm esses respectivos valores aqui. Primeira coisa, desenhar o problema. Desenhamos o triângulo ACB, fizemos uma bissetriz, que é a reta DC, e de cara temos uma bissetriz dentro de um triângulo com os valores de 2 lados e os valores dos segmentos no outro lado, onde divididos, né, pelo segmento de reta da bissetriz. Perfeitamente mais nítido impossível um caso de teorema da bissetriz interna. Ou seja, esse sobre esse é igual a esse sobre esse. Tá vendo a importância de lembrar esse teorema? É um exercício só, mas sem ter esse exercício, você teria que deduzir, né, todo aquele esquema de fazer uma reta paralela aqui, depois duplicar esse segmento aqui, cruzando nessa reta, daí ver que esse aqui seria igual a esse. Olha o trabalho que dá, só por não lembrar dessa regrinha, né, de K sobre K, aqui sobre aqui. Lembrando disso, 2x, x mais 2 sobre x é igual a 5x menos 2 sobre 5x menos 8. Multiplicando cruzado, ficamos com essa equação. De cá já corta o x ao quadrado, porque tem dos dois lados x igual a 4. Mas ele não pediu x, ele pediu os valores dos lados. Substituindo x em cada um dos lados, ficamos com os lados 6, 16 e 18. 13. Na figura a seguir, ângulo C é igual a ângulo E, BC é igual a 2, AB é igual a 4, DE igual a 6 e AE igual a 9. Calcule AC igual a X e AD igual a Y. A gente consegue ver dois triângulos semelhantes logo de cara. Por quê? Porque eles têm esse ângulo oposto pelo vértice, portanto igual, e esse ângulo E com C, que ele falou que são iguais. Se um triângulo tem dois ângulos iguais a outro, o terceiro também é igual, e o triângulo é, portanto, semelhante. Então, a gente consegue resolver isso aqui por semelhança de triângulos, onde o AED é semelhante ao ACB, ou seja, essa basezinha aqui 2 está para essa basezinha aqui 6, assim como esse x está para esse 9. Só não pode confundir e colocar esse x está para esse y, né? Repare que o x
É o lado que está entre os ângulos A e o ângulo Czinho. Então, a gente tem que pegar o lado que esteja entre os ângulos também A e E, que ele diz que é igual a C. Então, 2 está para 6, assim como o lado x está para 9, assim como o lado 4 está para o lado y do triângulo maior. X igual a 3, y igual a 12. Centímetros, né? Ele falou centímetros aqui e eu esqueci de colocar. A resposta tem que estar em centímetros, senão numa questão aberta eles descontariam pontos. 15. Em um triângulo ABC, os lados AB igual a 9 centímetros, AC igual a 1 centímetros e BC igual a 15 centímetros. 15 centímetros. Um triângulo MNP, semelhante ao triângulo ABC, tem 105 centímetros de perímetro. O que é perímetro? Ainda não falei em aula, mas vocês sabem já que perímetro é a soma dos lados da figura. A soma dos lados de um triângulo, que são 3 lados, é o perímetro dele. No quadrado, a soma dos lados do quadrado, que são 4 lados, é o perímetro dele. Num círculo, toda a voltinha do círculo é o perímetro dele. E aí veremos, daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, as fórmulas de cálculo de perímetro em círculo, de cálculo de perímetro em octaedro regular. A gente vai brincar bastante ainda. Determine as medidas dos lados do triângulo MNP, que é o triângulo grande. Vamos lá. Ele já falou que os dois triângulos são semelhantes, né? Então, a gente resolve por semelhança de triângulos, ou seja, 9 sobre x é igual a 11 sobre y, que é igual a 15 sobre z. E se os lados são semelhantes, sendo o perímetro a soma dos lados, os perímetros são também semelhantes entre si. Expandindo mais, se os triângulos são semelhantes, as áreas deles também respeitam a uma proporção. Lembra aquele K? Enquanto os lados podem ser iguais a K, as áreas, por serem multiplicações, são proporcionais a K ao quadrado. Se eles fossem figuras espaciais, se eles tivessem volume, os volumes também seriam proporcionais, mas aí proporcionais a K ao cubo. A gente vai ver tudo isso ainda, resolvendo essa questão. No triângulo pequeno, os lados somados dão 35, ou seja, é o perímetro do triângulo pequeno. E os lados do triângulo maior somados dão 105, que o exercício deu é o perímetro do triângulo maior. Então, o lado do triângulo menor, 9, sobre o lado do triângulo maior, x, é proporcional, onde proporção é uma igualdade de razões e razões são divisões, aos perímetros 35 e 105. Antes de fazer a multiplicação, dá para ver que dá para simplificar aqui, né? Se dividir os dois, 35 e 105, por 35, a gente chega nos números 1 e 3. Então, multiplicando cruzado, x igual a 27, fazendo a mesma coisa com o outro lado deles, simplificando aqui, y igual a 33 e z igual a 45. A alternativa verdadeira é: todos os triângulos são semelhantes. Semelhante quer dizer que eles têm uma proporção entre si. E lógico que não, né? Essa aqui é estúpida. Todos os triângulos são semelhantes. Um triângulo retângulo
não é semelhante a um triângulo escaleno. Os triângulos retângulos são semelhantes. Não, eu posso ter um triângulo retângulo com ângulos 30 e 60. Eu posso ter um triângulo retângulo grande assim, com ângulos 80 e 10. De cara não. Todos os triângulos isósceles são semelhantes. Não, para eles serem isósceles, eles têm que ter pelo menos dois lados iguais. Eu posso ter um triângulo isósceles de lados 4 e 6, e posso ter um triângulo isósceles de lados 5, 5 e 6, e eles não são semelhantes. Por fim, todos os triângulos equiláteros são semelhantes. Quer dizer, todos eles sempre terão os três lados iguais e os três ângulos internos iguais. E se todos eles são iguais sempre, uns são iguais aos outros, né? Bem fácil essa também. 17. Na figura a seguir, BA é paralela a CD. Mais uma questão de teorema de Tales. Pronto, que eu nem desenhei. Quer dizer, se a gente imaginasse uma linha aqui passando por F, ou mesmo sem imaginar, nós temos o lado FC do triângulo grande sobre a base dele, CD, tem que ser igual ao lado do triângulo pequeno, FB, sobre a base dele, X. Assim como o lado do triângulo pequeno, FB, sobre o lado, esses segmentos aqui, né? 18, ou o lado dele sobre a soma, ou o lado dele sobre a base, agora que a gente já sabe, enfim. Esse lado de 24 sobre esse lado de 18 tem que ser igual a esse lado de 32 sobre esse lado dy do trapéziozinho aqui. Portanto, 24 sobre 18 é igual a 32 sobre y, onde aqui eu usei o y e o 18 do trapézio, né? Y é igual a 24 centímetros, e aqui eu usei o lado do triângulo grande, o lado do triângulo grande sobre a base dele, igual ao lado do pequeno pela base x, ou seja, x é igual a 40 centímetros. Vamos lá que está acabando, só mais dois. O gráfico a seguir mostra a atividade de café em milhões de toneladas em certo município do estado do Paraná. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que, em 1994, a produção de café nesse município foi, em milhões de toneladas, igual a... Aqui, a gente tem que ter uma sacadinha, nem uma sacadinha, né? Só pensar num jeito diferente que fica muito mais fácil. O de preto eu desenhei o que ele deu, né? Se a gente transportasse essa reta aqui, chama de R, para cá, de modo a ela tocar na data de 1990, a gente facilita demais o exercício. Por quê? Porque a gente sabe que a distância de cá até aqui é de 9 milhões de toneladas. Ou seja, simplesmente 9. 14 menos 5, né? E o que essa distância quer dizer? Se a gente fosse pensar no gráfico, onde aqui seria o eixo Y, aqui seria o eixo X, vamos supor que se viesse até aqui, eixo Y, eixo X. Esse 9, essa distância, está no eixo Y, não no eixo X. É aí que está a sacada.
essa distância aqui, ó, de 9 unidades, ou seja, de 9 milhões de toneladas, são representações do eixo Y. No eixo X, nós temos os anos. Desenhando dessa forma, a gente tem que entre 1990 e 1996, nós temos 6 anos, onde o ano da questão, que é 1994, estaria nesse ponto, dividindo o nosso eixo X em 4 anos para cá e 2 anos para cá. Enquanto que no eixo Y, as alturas, vou chamar de altura porque está para cima, mas é outra coisa. Nós temos x, que é o valor que a gente quer achar, e 9, que é o tamanho desse segmento. Ou seja, isso aqui, o lado do triângulo grande sobre a base do triângulo grande, pelo lado do pequeno sobre a base do pequeno. 6 por 9 é igual a 4 por x. X é igual a 6. Mas, para fazer desse jeito, a gente tem que lembrar que a gente transportou essa reta R para baixo. Então, o que a questão quer de verdade é esse ponto aqui, ó, o pontinho interrogação. A gente transportou ele para cá para facilitar a observação da semelhança, né? Porque se você fizesse com um triângulo grande, você teria duas opções. Uma, calcular aonde que ela ia parar, em que ponto, em que ano ela iria parar, e aí fazer com base nisso. Só que aí a gente acrescentaria uma medida aqui, né, que ela chama de y, que a gente ia achar à toa, desnecessariamente. E iríamos alongar, né, dificultar o exercício. Fazendo isso, desenhando, enxergando o gráfico como uma figura, onde a figura que a gente trabalha é essa, um ponto em 1990, com um ponto em 9 no eixo Y, e com o ponto 1996 no eixo X, facilita demais. Mas aí, para o resultado final, como ele quer no gráfico, a gente soma o valor que a gente achou, que foi essa altura aqui, com o tanto que a gente desceu a reta para facilitar a nossa vida. Ou seja, o resultado final da questão é x mais 5, ou seja, a interrogação, que é o que ele realmente perguntou na questão, vale 11. 11 o quê? 11 milhões de toneladas. A unidade de medida que ele deu para a gente. Última questão. Na figura abaixo, consideremos os quadrados de lados x, 6 e 9. Determine x. Então, nessa figura que ele deu, a gente consegue entender que se esse quadrado grandão tem lado 9, esse pedaço do pequeno que toca ele vale 6, e esse pedaço que sobra, sabendo que o lado dele é 9, é de 3. Fazendo a mesma coisa com o 6 e com o x, a gente sabe que o tanto que o x bate nele vale x, e o resto que sobra vale x menos 6. Ou seja, a gente sabe que tudo isso aqui é 6. Se aqui é x menos 6, né? Ou seja, x menos 6 mais x é 6. 6 menos x mais x é 6. E esse lado aqui também vale 6, porque é um dos lados do quadrado. Então, a gente ficou com dois triângulos. Ficamos com um triângulo de lado 6 e 3, e com um triângulo de lado x e 6 menos x. Eu não vou escrever aqui porque não cabe. 6 menos x. Certo? Quanto aos ângulos, esse ângulo aqui é de 90, porque é o encontro de dois quadrados. E esse ângulo aqui
a gente pode transportar ele para cá. Por quê? Porque esse nosso eixo grande é paralelo a esse lado do quadrado, que é paralelo a esse lado do quadrado, certo? Então nós temos dois triângulos semelhantes, pois têm os mesmos ângulos, e temos os lados desses dois triângulos, ou seja, o ladinho do triângulo grande com o ladinho do triângulo pequeno, o lado maior do triângulo maior, o lado maior do triângulo maior. Ou 3 por 6 é igual a x menos 6 por x. Resolvendo a equação, x igual a 4. Fechou, pessoal? Bons estudos. Qualquer coisa que tenha ficado mal explicado ou qualquer exercício que vocês tenham visto a mais e queiram uma mãozinha para resolver, ou ainda falar que você consegui resolver esse exercício que você passou de outro jeito, comente comigo, manda lá no WhatsApp, no nosso grupo, ou chama no privado, ou manda e-mail. Vamos estudar de monte, que os vestibulares estão começando a chegar, né? Já entramos no segundo semestre. Daqui a pouco, então, a gente tem aula ainda hoje, acabar a parte de triângulos, certo? Tchau, pessoal.